Pai amado, exalto mais uma vez, através da reflexão desta lição bíblica, a última desta série de 12 lições, recompensas da fidelidade. Ó glória! O Senhor ama recompensar os seus filhinhos que lutam contra o seu maior inimigo, que não é o diabo, mas o eu não consagrado. E quando eles o vencem, são mais do que vencedores por aquele que os amou. Aleluia! Desta forma, nos ensine, Pai, através das reflexões da lição, da Tua Palavra, a sermos homens mais íntegros, mais impecáveis no trato, mais distintos na condução, mais sérios na labuta e mais sensatos na administração desta vida, em cada detalhe. Assim como o Senhor deixou enunciado no livro segundo Jó, como aquele homem era sincero. Jó era sincero. O Senhor o chamou de reto, temente a Deus, que desviava-se do mal. Em outro momento, o Senhor disse para o diabo se ele havia observado o seu servo Jó. Por quê? Porque ninguém, o Senhor disse, Pai, ninguém na terra há semelhante a ele. Homem íntegro, inteireza no seu coração, princípios norteavam a vida deste célebre patriarca. Retitude, temia ao Senhor e desviava-se do mal. Quando o diabo conseguiu permissão para assolar a vida de Jó, sem saber que ele iria tornar aquele homem um ícone de como reivindicar o teu caráter, Pai. Houve um momento que esse ser das trevas acreditou que tinha tirado tudo de Jó. Mas ele esfacelou seu coração, se é que ele tem um, porque ele não conseguiu fazer o que ele tanto queria. O tudo de Jó era o Senhor, Pai. E ninguém pode tirar Jesus do nosso coração, senão nós mesmos. Pai, que tudo que nós vamos aqui recapitular nos ajude a buscar essa integridade e viver de forma tão honesta, tão digna, que para falarem mal de nós, eles vão ter que mentir. Mas ao mesmo tempo, Pai, lembra-nos que nós estamos num mundo que jaz do maligno, que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz, dito pelo próprio Jesus de Nazaré, em tom de um certo elogio, que nos faz pensar como um pensador disse há algum tempo. Por quê? Que os homens do mal se organizam tão bem e os homens do bem se organizam tão mal. Precisamos mudar essa história, Pai. Então faça a obra em nós, que o Senhor já começou. Em nome de Jesus. Amém
O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Sim, esse é o verso que norteia a nossa meditação. Mateus 25, verso 21. Sinalizando que o Senhor tem uma recompensa individual para cada um dos seus filhinhos, de acordo com as suas obras. Portanto, que não saia da nossa mente a lembrança que as pequenas escolhas que fazemos dia após dia determinam aonde passaremos a eternidade. Certo? Ok. Deus, Ele promete ao seu povo recompensas. E eu já disse em oração, Ele ama fazer isto. Nada mais agrada o coração de um pai do que abençoar os seus filhinhos. Essas recompensas, elas são no âmbito terrenos e eternos, conforme está escrito. Como recapitulação, Deuteronômio 28, 1 a 6, Salmo 58, 11, Malaquias 3, 10 a 12. Amém? De acordo com as obras realizadas por cada um de nós. Romanos 2, 6 e 7. E Tito 2, 13 e 14. Essas recompensas existem para nos dar mais motivação a buscarmos um grau de fidelidade superior e até o fim. 24, 13 de Mateus, Apocalipse 2, 10 e 21, 1 a 7. Aleluia! Portanto, quando decidimos experimentar morrer para o pecado, Efésios 2, 1 a 6, enumera direitinho o que significa isto. Experimentamos a arte de desenvolver lealdade a Deus. Mas aqueles que se aceitaram a morte pelo pecado, conforme os versos citos, eles não conseguirão jamais demonstrar qualquer fidelidade ao Senhor. E tão menos ser capazes de realizar qualquer boa obra. Isaías 64, 6. Ainda assim, Deus nos desperta para uma nova vida em Jesus. Efésios 2, 5 e 6. Maravilhoso se você puder anotar e ler esses textos. Vão ser enriquecimento espiritual para a tua vida. Eu te garanto, em nome do Cordeiro, sempre eterno de Deus, Jesus. E tudo isto vai trazer salvação que provém da graça para todo aquele que se entrega a Ele. Tito 2,11. Um texto muito lindo. De tal maneira que o Senhor opera em nós o querer e o efetuar que provém do coração do Pai. É a boa vontade do Senhor para conosco, para a nossa salvação e para a salvação de muitos. Filipenses 2, 12 e 13. Portanto, aqueles que são justificados pela fé em Jesus, Romanos 1, 5 melhor, 1 e 2, recebem a vida eterna. Tito 3, 7, tudo escrito. Isso não depende das obras que poderíamos fazer, não depende. Eu preciso primeiramente ter a condição de entender o que significa a justificação pela fé em Cristo. Romanos 3, 28, Efésios 2, 8 e 9. E essa forma, então, de eu encarar a proposta de Deus, a graça, que nos torna criaturas nascidas de novo, remodeladas do estado pecaminoso para um estado
de santificação, para as boas obras reservadas para nós desde a fundação do mundo. Efésios 2:10. Nesse sentido, todas as boas obras são frutos da fé que Deus dá a cada um de nós. Efésios 2:8. E as obras da salvação, na verdade, são feitas pelo próprio Deus quando habita em nosso coração. Isaías 26:12, texto magnífico. Agora, veja, em Tiago 2, verso 14, eu vou citar para você que é muito importante. Amém? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vocês lhes disser, vão em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes das coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Não é verdade? Então, Tiago nos diz, assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Guarda no seu coração que a fé é uma ação, primeiro, no meu coração, que impelirá a bater com mais eloquência no desejo de realizar, fazer a fala de Deus tornar-se atitude, porque isso que vai falar mais alto do que qualquer palavra. Porque do contrário, diz Tiago, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E o verso 20, mas, ó homem vão, não queres tu saber que a tua fé sem obras é morta? E o verso 24, então vemos, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. As obras são os frutos que se colhe da fé. Senão, essa fé é fútil, é passageira, não realiza nada. A administração está presente nas bênçãos materiais e espirituais, porque tudo vem de ti, diz Davi, referindo-se ao Senhor. E nós só damos o que vem das tuas mãos. 1 Crônicas 29:14. Incluindo a obediência para a salvação. Eu não tenho dom para obedecer se eu não receber do Senhor. É o que está escrito em Romanos 8:7 e 5, verso 10. Desista de querer ser obediente sem pedir, sem clamar, sem jejuar, buscando esse dom, porque sem ele você pode perder tudo. Graças a Deus que não vem de nós, porque nós não teríamos jamais. Todos os que são fiéis, como no uso do tempo, dos dons, do corpo e bens materiais, precisam reconhecer que são devedores à graça de Deus, porque são instrumentos voluntários, movidos pelo amor do Senhor, que Ele coloca em nosso coração para amarmos o nosso próximo. 1 Coríntios 13, 1-3, o verdadeiro amor. Gálatas 5, verso 6. E de forma que o mérito necessário para os redimidos, os que aceitam o dom da salvação em Cristo, obtenham a recompensa eterna, também é de Deus, que opera tudo que você faz de bom é Deus em você. Nós não seríamos capazes. Não existe nenhum homem bom. Jesus disse, bom é só Deus. Marcos 10, 18 e 19.
1 Coríntios 12, verso 6 e Filipenses 2,13. Amém? Então, a recompensa será de acordo com as obras que cada um de nós fizermos. Deus, ele é identificado como galardoador ou recompensador, aquele que remunera, aquele que paga o salário, como pagou do pecado para quem aceitou Jesus como seu Senhor. 6,23 de Romanos. E nos chama a crer nisto, nesta obra redentora. Porque se nós não crermos, não podemos agradar a Deus e seguir com Ele. Hebreus 11, verso 6. E Ele dirá aos redimidos, da sua recompensa e as apresentará. Louvado seja o nome do Senhor. As obras humanas são pecado, cujo salário é mortal. Gálatas 5, 19 a 21. A pergunta que deve ser feita é: quem produz boas obras? Sem dúvida, só poderia ser o Senhor, por meio da graça divina que Ele tem para compartilhar comigo e você. E quem desejar dela é de graça, é de Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Tiago 2 versos 1 e 9, Romanos 2,11. A graça de Deus produz a obra de uma administração fiel na vida de qualquer um que crê. No entanto, a carne produz apenas as obras da perdição e morte eterna. A fidelidade dos santos, dos escolhidos e nomeados para servirem o propósito eterno, vem do fato de serem filhos nascidos de novo pela conversão proveniente do Espírito Santo. Amém? A conversão tira você do mundo e a santificação tira o mundo de você. Glória a Deus nas alturas. No entanto, precisamos entender um pouco mais a respeito disto. O pecado nos faz filhos da ira. Efésios 2,3. A paternidade divina é restaurada pela graça em Jesus. João 1,12. Evangelho. E passamos a nos tornar filhos e filhas amados de Deus novamente. 2 Coríntios 6,18. Ó glória! Então somos, a partir daí, nomeados administradores pelo Senhor e para o Senhor. Lucas 12:42, 1 Coríntios 4:1 e 2 e 1 Pedro 4:10. É importante entender, porque está tudo escrito. E se eu não leio, eu não posso exercer a minha fé. Romanos 10:17, Apocalipse 1, verso 3. Em nome de Jesus, esforça-te, filho de Deus, e o Senhor fortalecerá o teu coração. Salmo 31:24. Alguém que cuida dos negócios ou propriedades de outro e deve prestar contas para receber sua devida recompensa, não é verdade? Há também obrigações, há bênçãos e há maldições, meu irmão, nessa relação de aliança, que significa em hebraico berit, a que o Senhor veio fazer conosco. A fidelidade, a aliança depende da graça de Deus e não dos seres humanos. E ao renovar a aliança por meio da conversão, Deus escreve mais uma vez a sua lei em nossa mente e escreve nas tábuas do nosso coração. E nos tornamos o seu povo, Ele nosso Pai e nós seus filhos. Aleluia. Jeremias 31, 31 a 34. Um texto magnífico para a sua meditação. Assim, a recompensa dos redimidos é apresentada na Bíblia como um prêmio dado aos vencedores nas disputas desta vida. Como num estádio, tá? É uma configuração.
era dada uma coroa. Nós teremos uma, dada por Jesus. A conquista dessa recompensa envolve perseverança. É necessário algum sacrifício, sim. De acordo com seu ministério, pode ser altos sacrifícios. Quanto mais sacrifício, mais vitória, mais alegria, mais felicidade, mais salvação, não só a tua, mas como de muitos. Até onde você está disposto a oferecer algum sacrifício? 1 Coríntios 9, 26 e 27. Esse 27 eu tomo para mim particularmente. A certeza de nossa vitória não evita que haja aflições durante a jornada nesse mundo, meu irmão. Como Jesus, que sendo filho, escolheu fazer a vontade do Pai, apesar da aflição e do sofrimento que lhe foi sobreposto. Hebreus 5, verso 8. Nós também, sendo filhos de Deus, poderemos sofrer dores nesta vida. Minha irmã, você conhece alguém que nunca sofreu feridas ao longo das suas jornadas neste mundo amaldiçoado por causa do charco de pecado que permeia toda a terra? Filipenses 1, 29, João 16, 33. Que textos lindos! Eu me lembro de Gálatas 6, 17, que diz: quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu tenho as minhas, posso te mostrar um dia. Faremos isso sem tirar os olhos do prêmio, mesmo que signifique resistir e nos abster de muitas coisas, sobretudo das prejudiciais, tá bom? Como faz um atleta para poder ganhar sua medalha. Assim diz Paulo aos Efésios, e em especial aos Coríntios, capítulo 9. De sorte que a Bíblia também ensina que tudo o que temos no mundo natural pertence ao Senhor, ao Criador divino. Podemos viver, nos mover e existir somente nele e para ele. Atos 17, 28. Isso não é exclusivismo dele. Isso é um anelo que ele tem, em que nós reconheçamos que ele é amor, que ele ama servir você. Deixa ele fazê-lo. 28 do Evangelho de Mateus. E tudo isto é o dom perfeito de Deus que vem do alto, que desce do Pai das luzes e que não há sombra de mudança de variação. Tiago 1,17 e Efésios 2,10. Tudo escrito para você. O paraíso que foi perdido pela administração, ou mordomia, o comportamento infiel de Adão e Eva foi restaurado a nós pela perfeita ação de Jesus, que procurou primeiro fazer a vontade do Pai. Mateus 26, 42 e João 5, 30. Jesus viu o resultado de sua obra e ficou satisfeito. Isaías 53, 11. Jesus representou para mim e para você o segundo Adão. O primeiro veio e caiu. Não sofreu a primeira prova, mas o segundo veio em forma de carne humana, com as mesmas debilidades que nós temos hoje. A fragilidade da carne, a debilidade de 4.000 anos de pecado. Mas nunca pecou. Ele resistiu até o fim. 1 João 3,5. O livro de Hebreus 4, verso 15. E 1 Pedro 2,22. E também 2 Coríntios 5, 21. Jesus nunca pecou. E nunca deixou o mal vencer na sua mente. Ele repeliu todo o mal que cercava como um homem, como na forma humana que ele decidiu se tornar para salvar eu e você. E o mesmo pode se dar conosco, quando estamos nele e ele em nós. 3,17 de Efésios. 1 Coríntios 10, verso 13. O livro de Judas 24. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, Adão
perdeu a batalha, o segundo venceu, para mim e para você. 1 Coríntios 15, 45 a 58. Importante demais que você medite nisto. Então, Jesus devolve à humanidade a imagem celestial. Sabe o que significa isto? Reivindicar o caráter do Pai, meu irmão. Não é mostrar a imagem exterior, mas na nova vida, sobretudo a interior. Amém? Que é um coração transformado. O caráter de Deus em mim. Isso é a plenitude que Deus espera que atinjamos nele, para ele. 4,13 de Efésios. Não menospreze isto. É o que Jó fez. Foi reivindicar o caráter divino por toda a eternidade. A história dele vai falar mais alto do que qualquer palavra. Por isso Jó experimentou a prosperidade em todos os âmbitos que ela significa. Do ponto de vista bíblico, prosperidade é ter o que você precisa quando você precisa, minha irmã. Não é maravilhoso? É Deus suprindo todas as suas necessidades. Portanto, não é meramente acúmulo de bens. Isso é de acordo com a sua capacidade de administração. Prosperidade também é reivindicar a promessa que Deus fez em Filipenses 4,19 por meio do apóstolo. Olha que texto maravilhoso, guarda bem no fundo do seu coração. E o meu Deus, ele encheu a boca, o meu Deus, segundo as suas múltiplas riquezas, em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês necessitam. Aleluia! Eu sou o recebedor e cada vez que eu digo isso, eu ergo as mãos aos céus. Obrigado, Senhor, porque prosperidade é ser agradecido, reconhecer que tudo isto vem do Senhor. Aleluia! Então tenha consciência que a vida nesse mundo é curta. As alegrias também, muitas vezes, são poucas na vida de muitas pessoas que não entenderam o propósito de seu viver. Enquanto não entender, vai viver as tristezas, as labutas, as frustrações, vai colecionar derrotas, mas a partir da hora que entender que foi criado por Deus para ser uma testemunha de fracasso, testemunha de desamor, de frustrações, jamais. Testemunhas que há um Deus na tua vida, que transforma a tua vida, que faz você regozijar-se na salvação e ter um espírito voluntarioso. 51 versos 10 a 12 do livro dos Salmos. E desta maneira, as promessas aos fiéis carregam infinita grandeza, que é a alegria, a paz, a novidade. Isaías 35:10, Eclesiastes 2:17. Somente os fiéis que são dignos de confiança, 1 Coríntios 4:2, herdarão pela fé a plenitude da graça proposta. Sobre o muito te colocarei, está escrito. A felicidade, a alegria, o regozijo eterno brota desde agora, tranquilamente prometida aos santos do Senhor, os separados. Mateus 25:21. E tudo isto, Deus nos mostra que tem um registro fiel de cada detalhe dos nossos procedimentos, que um dia vai ser trazido à tona. Eclesiastes 2:13 e 14. E quando chegar o dia do ajuste de contas, da nossa administração, fiel ou não, reivindicaremos de Deus o crédito devido pelos méritos únicos de Jesus. Não diremos mais, é talento meu, mas é do Senhor, porque tudo vem dele. Ele sabe que sem a dádiva que lhe foi confiada, seria impossível alcançar qualquer outra. E assim o Senhor será para sempre glorificado. O capital é Jesus, operando na tua mente, o poder dele habilitando você a negociar com êxito e ser mais que vencedor por aquele que te amou.
desde antes da fundação deste mundo. Esse é o amor de Jesus. Aleluia! Apenas o nome de Deus passará a ser glorificado na essência do teu viver. O administrador fiel sabe que sem esse capital a nós confiados, tudo de bom é o teu capital. A tua mente é capital do teu corpo. É aquela que vai te preparar para ser um com Cristo. Amém? Sim, essa condição, estaríamos falidos por toda a eternidade. Conselhos para a mordomia, página 78. Por isso, o Senhor usa alguns termos: desenvolvam a salvação que há em vós. Quer dizer, a minha parte eu tenho que fazer. Deus não faz o possível. Ele só faz o impossível, é salvar pecadores como eu e como nós aqui, irmãos. Agora, a minha parte é fazer o meu melhor para o Deus único, eterno, altíssimo, que é a própria expressão do amor. Ele, tudo o que significa, é amor e justiça concomitante. Não se conforme com este mundo. Romanos 12, 2. Filipenses 2, 12. Mas torne-se para Deus. Malaquias 3, 7 e 8. Voltem para mim. Planejem a melhor volta. E está escrito em Conselhos para a Igreja de Deus, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 180, que foi-me mostrado que a parábola dos talentos, conforme apresentada em Mateus 25, 14 a 30, não tem sido plenamente compreendida. A parábola aplica-se também aos recursos temporais que Deus confiou ao seu povo. Ou seja, tudo que eu recebi, prestarei contas ao Senhor. Tempo, talentos, recursos, amor, atenção, serviço e salvação. Salvação. Amém? Pai, obrigado por esta reflexão. Obrigado pelo teu amor imenso, sem profundidade e largura, comprimento ou altura capaz de serem medidos. Habita em nós e faça essa obra em nós, porque nós jamais faríamos por nós mesmos. Mas hoje eu rogo ao Senhor que faça do nosso coração um trono e assente-se nele. Governe a nossa vida, Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu abro mão da minha vontade. E se o Senhor aceitar, eu renuncio ao meu livre-arbítrio. Eu quero viver a vontade eterna de um Deus que me criou para ser mais que vencedor, para ser feliz e implodir de alegria e do Espírito Santo, conforme diz o salmista. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amigo e amiga, nos deixe um like ou um dislike, se você preferir. Saiba que tudo é feito com muito amor, oração e jejum. Deus sabe do que eu estou dizendo. Para você ouvir e pensar
O que estou fazendo com essas oportunidades que estou recebendo e que muitas vezes passa batido no dia a dia devido à enorme correria e os assaltos desta vida? Inscreva-se no canal e você, ao estar aqui, você faz parte da nossa equipe. Você apresentará ao mundo, junto conosco, o Evangelho eterno segundo as páginas do teu coração. Esse ato de bondade é só o Senhor que pode te retribuir, amém? Um comentário, ainda que mais simples que seja, faz o YouTube entender que é relevante. E o sininho são os detalhes que a plataforma do YouTube observa para recomendar um vídeo ou não. Pode nos ajudar? Meu irmão e minha irmã, agradecemos em nome de Jesus.